Olá, a paz do Senhor, você que assiste esse vídeo, meu muito obrigado pela sua visualização. Desde já eu te peço que você tenha paciência um pouquinho, que você não desista de assistir o vídeo, tá ok? Porque você vai ser ricamente abençoado, beleza? Bom, hoje nós estamos no nosso dia 28 da nossa jornada de uma vida com propósito. São 42 dias de jornada aprendendo e desenvolvendo a nossa comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema Isso Leva Tempo. O que leva tempo? O nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Então é muito importante que você possa entender o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo na terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Filipenses capítulo 1, verso 6, versão Bíblia Viva, diz assim: E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta. E é necessária toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. Olha só que interessante. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. Não adianta crescer espiritualmente, querer ser um homem ou mulher de Deus super poderoso, porque isso não existe. É um processo de desenvolvimento que não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Então é muito importante esse estudo de hoje e você vai entender melhor como funciona isso. Ó. Quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o sabor. Olha que interessante essa informação nesse estudo. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista. Então, antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com CO2, que é uma substância química que os torna vermelhos instantaneamente. Olha só, agrotóxicos, produtos para poder desenvolver os alimentos rápidos. Tomates vaporizados são comestíveis, tem como você comer ele. E milhões de pessoas comem alimentos assim, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para maturar lentamente no pé. Então, o crescimento espiritual, ele funciona da mesma forma que o crescimento físico. Não adianta querer crescer espiritualmente da noite para o dia, porque isso não acontece. Leva-se um tempo. E o que acontece é que muitas pessoas que aparentemente cresceram espiritualmente, você olha para ela e fala, nossa, a pessoa realmente cresceu muito espiritualmente. Na realidade, aquilo ali é algo superficial, artificial, não é um crescimento verdadeiro. Você não pode queimar etapas no crescimento espiritual. Nem na vida, nem no crescimento físico você pode queimar etapas. Primeiro você é gerado, depois você cresce no ventre da mãe, você é um bebê, você vai desenvolvendo, vai engatilhando, começa a andar, começa a falar, se movimentar, se torna uma criança, depois um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, até chegar o momento de se encontrar com o Senhor. E na vida espiritual funciona da mesma forma. Para você saber qual que é a sua idade espiritual, é só você se perguntar a partir de que idade você se converteu realmente a Deus, que você firmou um compromisso com Deus. É a partir dessa data que você deve contar o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Se você não sabia dessa informação, deixa aqui a sua mensagem se você não sabia dessa dica tão importante e valiosa, tá? No mundo espiritual, o que vale não é a idade física, mas o tempo de experiência com Deus. Esse realmente é a forma como devemos contar o nosso crescimento espiritual. Beleza?
Então aqui de forma bem prática, eu vou aqui listar 5 coisas que atrapalham o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Bom, não existe atalho para chegar à maturidade, nós já aprendemos sobre isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, nós aprendemos lentamente. Muitas vezes nós achamos que não estamos crescendo por causa disso. O aprendizado, principalmente no mundo espiritual, é algo lento, que muitas pessoas acabam desistindo sem antes mesmo ter tentado. Ou na primeira tentativa já desistiu, ou nem tentou direito e já desistiu. Isso é muito importante entender. Nós aprendemos de forma lenta, e no mundo espiritual nós temos que entender que não tem como você virar realmente uma pessoa espiritual madura da noite para o dia. Então é muito importante que você entenda isso. Segundo tópico, verdade que nós temos que entender. Temos muito a desaprender. É isso mesmo. Nós temos muito a aprender, mas também nós temos muita coisa para poder desaprender. Quantos hábitos, quantos pensamentos, quantas crenças, quantas crendices que nós aprendemos de forma errônea e temos como algo verdadeiro, mas que na realidade são coisas erradas e que nós precisamos desaprendê-las. Isso é importante ser entendido. Terceira verdade, nós temos medo de humildemente realmente encarar a verdade sobre nós. É por isso que muitas vezes as pessoas não crescem. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, à luz da Escritura, nós temos vergonha de encarar quem realmente nós somos. E é por isso que muitas pessoas não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, de santificação, de estudo da palavra de Deus, de jejum, de oração, porque ela não quer realmente encarar quem ela é realmente. E nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos. Existem 2 tipos de pecadores na terra. Aqueles que são arrependidos, que buscam a Deus, que são chamados os justos, que lutam contra o pecado, com as forças de Deus. E existem aqueles que são pecadores, que não querem de forma alguma largar ou deixar o pecado. Então, esse é o terceiro tópico. Quarto tópico, crescer é quase sempre doloroso e assustador. E é verdade. Todo crescimento, realmente, todo crescimento, ele vai gerar algum tipo de dor, algum tipo de medo. Porque quando você está numa fase, você se sente tranquilo e confortável. Quando você vai subir de nível, você não sabe o que vai acontecer. E geralmente, esse novo, esse desconhecido, nos traz realmente um medo, um assusto. E por causa disso, muitas pessoas acabam realmente desistindo de ter uma maturidade espiritual. É muito importante isso. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Mas confie que Deus vai estar te abençoando e te fortalecendo. Quinta verdade que nós temos que entender. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Então não pense que para você ter uma maturidade, para você ter um crescimento espiritual, você vai realmente, com uma semana você já vai conseguir desenvolver toda a sua vida espiritual. Não é assim que funciona. A partir do momento que você realmente firma um compromisso com Deus e passa a seguir a Jesus Cristo, todo dia é um dia de santificação. Como o próprio pastor Gerson, o pastor que me pastoreia, falou ontem na pregação, nós temos que realmente desenvolver a salvação que Deus nos deu. Nós temos que todo dia trabalhar em prol da salvação que nos foi dada. Nós não podemos ficar de braços cruzados, achando que pronto, uma vez salvos não temos que fazer mais nada. Não é assim que funciona. Depois de salvo, você tem que realmente manter a santificação. Você tem que andar em espírito. E é justamente o que trata esse estudo. Não tem como você desenvolver os frutos do Espírito Santo da noite para o dia. Você pode sim ter uma experiência muito grande ou ter várias experiências espirituais com Deus em pouco tempo, mas não quer dizer que você vai se tornar realmente maduro na estatura de Cristo da noite para o dia ou com uma semana apenas.
Beleza? Então agora nós vamos passar para a parte da ação. Nós temos 4 ações que nós, eu e você, nós temos que fazer, não é Deus. Essa parte aqui é a parte que nós temos que fazer. Primeira atitude, primeira ação, você tem que crer que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não sente. Isso aqui é fundamental, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse estudo. Mesmo quando você não está vendo e nem sentindo a manifestação de Deus, você precisa crer. Isso aí é fé. Que Deus ele está atuando mesmo no oculto. Você precisa realmente colocar a sua fé em ação. Segunda ação que nós temos que tomar. Você precisa ter um caderno de lições, um diário de crescimento espiritual, para que você possa realmente ver o aprendizado que você está tendo com Deus. Então, você precisa ter um diário, um caderno de lições aprendidas com Deus. E nesse diário, você não vai ficar colocando qualquer coisa. Você vai colocar só as lições que você aprendeu com Deus. Desde o momento antes de você se converter e depois desse processo. Você vai colocar como que você passou pelas lutas, o que Deus fez. Você não vai realmente colocar coisas banais. Você vai colocar realmente lições que você aprendeu com Deus. A terceira atitude que você precisa ter é o seguinte: seja paciente com Deus e consigo mesmo. Muitas vezes nós não conseguimos ter paciência conosco mesmo, com o nosso próprio crescimento. Mas acontece algo também que é muito negativo para ser maduro. Você não tem paciência com Deus. Você acha assim, Deus está demorando demais para poder me responder. Eu vou deixar essa vida espiritual, essa comunhão com Deus de lado, que isso não é para mim não. Então, você precisa realmente ter paciência com Deus. Em qual sentido ter paciência? Acreditar e saber esperar realmente que o tempo de Deus ele vai ser realizado na sua vida. É muito importante que você também não fique se cobrando demais. Tudo tem um tempo certo para poder acontecer. E no tempo certo de Deus, você terá um crescimento. Agora, a nossa última ação, nossa quarta e última ação, que é bem óbvia. Não desanime. Realmente, quando você começa a caminhar com Deus, a buscar ter uma vida em comunidade com os irmãos, com as irmãs, a participar de uma célula, a congregar em uma denominação verdadeiramente cristã e temente a Deus e aos princípios bíblicos, principalmente aos 10 mandamentos, realmente muitas vezes vai acontecer um desânimo. Eu quero falar para você nesse final de estudo que você realmente tenha fé, que você não venha desanimar. Quando vier o desânimo, faça como Abacuque. Ainda que ele não via realmente a figueira florescer, eu confio no Senhor. Confio no Senhor, mesmo em meio às tragédias e tribulações. É a melhor opção que nós temos, é confiar em Deus, mesmo não vendo, mesmo muitas vezes duvidando, mas é melhor você realmente crer, mesmo fraco na fé, do que você simplesmente não crer em Deus e não crer que Ele pode resolver todos os problemas e te dar livramento e te fazer crescer espiritualmente. Beleza? Então, nós vamos agora passar para o final do estudo. E nesse final de estudo, nós temos o tema para reflexão, que é muito importante. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Essa é uma verdade fundamental para você poder refletir. É necessário realmente passar pelo processo. Um versículo para memorizar. Filipenses capítulo 1, verso 6. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. E uma pergunta para meditar. Essa pergunta é fundamental. Em qual área do seu crescimento espiritual você precisa ser mais paciente e persistente? Então aqui fica essa pergunta. Em qual área do seu crescimento espiritual ou
colocando de uma maneira mais plural, em quais áreas da sua vida, em quais áreas do seu crescimento espiritual você precisa ser mais paciente e mais persistente? Então reflita, medite nessa pergunta e busque realmente colocar em ação os 4 tópicos que eu coloquei nesse estudo, que você realmente vai ter um crescimento espiritual e você não vai realmente desistir no meio do caminho. Lembrando que no tempo certo você terá o crescimento. Assim como um fruto precisa de um tempo para poder madurar, espiritualmente funciona da mesma forma. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos e vamos continuar firme nesse propósito da nossa jornada de uma vida com propósito. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim permitir.